Bom dia, amores! Tudo bem, queridos? Vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso. E o conteúdo desse mês é a continuidade do conteúdo passado. Lembra que no conteúdo passado nós falamos sobre as virtudes, mas não foram quaisquer virtudes, certo? Nós falamos sobre as virtudes cardeais, não foram as virtudes cardeais que nós trabalhamos no capítulo passado. Quais são as virtudes cardeais? A temperança, a coragem, a justiça e a prudência. São virtudes que estão relacionadas diretamente ao homem. No capítulo 9, nós vamos trabalhar as virtudes cristãs. E que virtudes são essas, meus amores? São as virtudes teologais, certo? Teo é relacionado a Deus, teologia, o estudo de Deus. Então, nós vamos estudar as virtudes que estão relacionadas a Deus. E que virtudes são essas? A fé, a esperança e a caridade. São as três virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. As virtudes cardeais estão relacionadas ao homem. As virtudes teologais estão relacionadas a Deus, certo? E são essas que nós iremos estudar este mês. A primeira, que vai ser o objeto do nosso estudo desta aula, é a fé. E nada melhor que Hebreus, ou o livro de Hebreus, para explicar o que vem a ser a fé, certo? E aí eu trouxe a Bíblia, aqui já no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Olha só o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Vou ler mais uma vez. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, aqui, meus amores, essa é a fé que nós temos em Deus, certo? Só que para que vocês entendam, eu trouxe aqui para a nossa sala de aula hoje 3 tipos de fé, certo? Existe a fé salvadora, que é uma fé que nós não temos. Essa é a fé que Deus nos dá, certo? Porque nós já nascemos, não é aí? Nós já nascemos aí pecadores. Então, essa fé salvadora é a fé que Deus nos dá. Também nós vamos ter a fé com conteúdo de crença, que é esse conjunto de doutrinas dos ensinamentos da palavra de Deus. É o conjunto aí dos fundamentos da palavra de Deus. Essa é a fé com conteúdo de crença. E por fim nós temos a fé piedosa, que piedoso quer dizer amor pelas coisas religiosas. Essa fé piedosa, ela só existe se eu praticar. Praticar o quê? Praticar aquilo que Deus me deu. E o que foi aquilo que Deus me deu? A palavra dele. Então, eu preciso praticá-la para poder ir exercitando essa fé piedosa. Certo? Então, agora sim, são 3 virtudes irmãs. A fé, a esperança e a caridade. Bem, vejamos o que diz o nosso capítulo. No capítulo anterior, vimos as
as 4 virtudes cardeais, que eu já expliquei para vocês, são virtudes que estão relacionadas diretamente ao homem, cultivada desde a antiguidade e estudadas por diferentes filósofos. Mas há outras virtudes tão importantes quanto aquelas de que você também já ouviu falar. Neste capítulo, vamos refletir sobre as virtudes chamadas teologais, muito recomendadas pelo cristianismo: a fé, a esperança e a caridade. Por que é muito recomendada pelo cristianismo? Por quê? Vocês poderiam me dizer por que é muito recomendada pelo cristianismo? Quando ele diz aqui recomendada pelo cristianismo, ele está querendo dizer que são as várias manifestações religiosas cristãs, sejam elas cristãs evangélicas ou cristãs católicas, sejam elas todas as denominações religiosas evangélicas, certo? Então, quando ele diz aqui que é recomendado pelo cristianismo, é porque Jesus, no tempo em que ele ficou conosco aqui na terra, pregando a palavra de Deus, ele nos ensinou a ter fé em Deus, certo? A esperar, a ter essa esperança nele e essa caridade, essa doação, essa entrega. Por isso que ela é tão recomendada pelo cristianismo. Porque, na verdade, quando nós colocamos em prática as virtudes teologais, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pediu. Nós estamos fazendo exatamente o que o agrada e o que ele gostaria, não é? Que é colocar em prática a palavra de Deus. Os filósofos cristãos chamam teologia a essas virtudes porque elas se relacionam com Deus. Lembra, mais uma vez, as virtudes cardeais estão relacionadas ao homem, as virtudes teologais com Deus. Lembre-se, teologia é o estudo de Deus. As virtudes cardeais, temperança, justiça, prudência, coragem, pertencem à esfera humana e antes da religião foram defendidas por filósofos. Quando ele usa aí o termo está relacionado à esfera humana, a esfera porque está relacionado, não é, ao humano, a nós, seres humanos. Mas fé, esperança e caridade são virtudes enfatizadas pelos cristãos, pois, segundo eles, existem por amor a Deus. O ser humano tem fé em Deus e espera o melhor, porque acredita que Deus é justo e bom e pratica caridade para com o próximo, porque o vê como seu irmão, filho de Deus. Sim, meus amados. Fé, lembra que todas as vezes, não é? Em todas as oportunidades que a professora conversou com vocês e discutimos sobre religião, eu sempre deixei claro 2 pontos que eu bati muito e que eu enfatizei bastante. Quais foram? Primeiro, todos os estudos que foram feitos relacionados a outras religiões, eu sempre dizia, olha, falo com muito respeito, tratando com muito respeito, tentando trazer sempre para o campo da ciência, sempre para analisar, sempre para estudar, sem querer ferir nenhuma outra religião, sem querer impor nenhuma outra religião, sempre trazendo com esse pensamento de ampliarmos o nosso conhecimento religioso. Apenas isso, certo? Eu sempre deixei isso muito claro. Isso nunca foi um problema para mim. Segundo, em todas as ocasiões e momentos em que nós falamos sobre fé, eu sempre deixava muito claro, principalmente quando se tratavam de histórias bíblicas, que é tudo uma questão de fé. Ou você acredita ou você não acredita. Não existe aquela ideia de que eu acredito pela metade. Não acontece isso com a fé, tá ok? Ou você acredita ou você não acredita. Certo? E fé é muito particular. Fé não é uma coisa que eu posso impor para que as outras pessoas tenham. Não, fé
É particular, é você com você mesmo. Ou você tem, ou não tem. Mas é uma questão muito pessoal mesmo. Porque está muito relacionado a acreditar, ao que eu acredito, no que eu acredito. No que eu acredito, aí isto está relacionado, não é essa questão de fé. Se eu acredito em Deus, mas eu digo aqui acreditar, não porque alguém está mandando você acreditar, não, é porque você realmente de fato acredita, você naturalmente terá fé. Aquela fé de esperar, aquela fé de estarmos em uma situação de pandemia e termos, e mesmo no meio dessa pandemia, mesmo dentro de casa, mesmo sem poder sair, nós estamos planejando o nosso futuro, nós estamos desejando coisas para o futuro, organizando a nossa vida lá na frente. E nós não sabemos nem se teremos a oportunidade de realizar aqueles sonhos, certo? Mas a nossa fé, ela nos garante essa certeza de acreditar naquilo que ainda a gente nem sabe se realmente de fato vai acontecer, mas nós já acreditamos totalmente que aquilo acontecerá. A fé que nos dá esse acreditar total, entendeu? Bem, a fé sem adjetivos. Embora seja uma virtude recomendada pelos cristãos, a fé não pertence apenas aos que acreditam em Jesus Cristo. Ela é ampla e profunda, antiga e de todos os povos e de todas as religiões, de cada ser humano em particular. Bem, aqui o texto também já vai começar a nos dizer que fé não está ligado somente à religião, não. Uma pessoa pode não acreditar em Deus e ela pode ter uma fé absurda nela mesma, na capacidade que ela tem de superar os problemas, na capacidade que ela tem de reverter a situação, no conhecimento que ela tem, certo? E ela não precisa necessariamente ter um Deus para ela ter fé. Ela pode acreditar puramente, meramente nela, enquanto ser humano, ok?